ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं गुरुं वन्दे शारण्यं भक्तबान्धवं गौरमनुविष्टं पूर्णामराधदास्यं प्रदायकम् रूपानुगाचार्यवर्यं रूपमञ्जारिपृष्ठकं पतितपावनकरुणीयां युगाचार्य नारायणं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्यामसुन्दर श्रीकन्धशेखर स्मिरहासर मुरली मनोहर राधिकर शिखमाम कृपानिधे स्वप्रिया चरण किङ्करीं कुरु। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाई तुलसी देवी आई प्रियायै केशवास च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Muito bem, então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Paramarada Tama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribhraja Kacharya Stotra Sata Srimad Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também ao meu mais adorado Shiksha e Sannyasa Guru Nitalila Pravista Shila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj e também a todos Shirupanu Gauriya Guru Varga, a todos Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para falar sobre um tema tão importante que é a luxúria. A luxúria, que em sânscrito é traduzida como kama. Porém, a gente vai entender ao longo dessa aula que a palavra kama nem sempre significa luxúria. Tá? Enquanto, no sentido, uma definição etimológica, kama significa desejo apenas. Tá? E também kama, dependendo do seu contexto, pode significar amor, prema, amor divino. Tá? Então a gente vai entender como se situar, né, como entender as diferentes aplicações dessa palavra kama, como entender a natureza do desejo, de qualquer desejo, a natureza da luxúria e também a natureza de prema, tá, do amor divino. E como que o próprio Krishna, ele transita, né, entre esses três significados. Tá? A gente vai tá podendo falar um pouco sobre isso hoje. Muito bem. O que os Vedas falam sobre a luxúria? É que basicamente ela entra pelos olhos. Tá? Ela entra pelos olhos. Nós temos dois exemplos famosos na literatura, no Srimad Bhagavatam, né, principalmente, a história de Ajamil e a história de Bilvamangala Thakur. Então eu vou começar contando essas duas histórias e depois eu vou começar a entrar na análise mais filosófica. Tá? Então, Bilvamangala Thakur, ele foi um brahmana de uma família bastante religiosa, só que ele se apaixonou por uma prostituta e começou a dar tudo que tinha para ela, né? Até o ponto em que ele simplesmente ficou tão apegado
a ela que ele já não conseguia pensar e fazer mais nada a não ser se encontrar com ela. E um certo dia, inclusive foi o dia do funeral do pai dele, né, do enterro do pai dele. Enterro não, perdão, na cremação, né? Eles não enterram na cultura védica. E ele mal conseguiu terminar de fazer os rituais necessários e já foi se encontrar com essa prostituta. Só que estava chovendo muito e ele precisava atravessar um rio, não havia barqueiro por conta da tempestade, chovia muito, estava escuro. Ele viu um tronco, ou algo que parecia ser um tronco, se lançou sobre esse tronco, atravessou o rio com uma correnteza forte. Quando chegou à outra margem, ele percebeu que, na verdade, era um cadáver. Depois ele chamou pela prostituta, bateu na porta, mas ela não atendia por conta do barulho da chuva, ela não conseguia ouvir. E aí ele viu uma corda pendurada e pensou que ela deixou aquela corda para ele poder subir. E aí ele pega naquela corda, sobe, cai do outro lado, e quando ele vê, era uma cobra, né? E aí, ouvindo o barulho da queda dele do outro lado, ela abre a porta e, ao invés dela recebê-lo com, enfim, com simpatia, como das outras vezes, ela ficou brava e ela disse para ele que ele não poderia continuar vivendo dessa forma. Ou seja, ela tinha valores morais mais elevados do que o próprio Bivamangala Thakur. E ela disse para ele, se você dedicar todo esse apego que você tem por mim para Krishna, você com certeza vai alcançar a perfeição, né? E aquelas palavras foram como flechas no coração dele, e ele ficou muito impactado, e ele decidiu, então, ir buscar por Krishna. Então ele sai da casa dela e começa a caminhar em direção a Vrindavana. No meio do caminho, ele passa por um poço para beber água. Havia uma jovem muito bela pegando água desse poço. E ele fica atraído por essa moça e vai seguindo ela, né? Quando ela entra em casa, ele bate na porta, o marido atende a porta e Bivamangala Thakur pede para chamá-la. Ele estava sujo, né? Estava com barba grande, né? Porque, enfim, estava já caminhando há vários dias. Então, o marido entendeu que fosse um mendicante, um peregrino, e ele estivesse pedindo um pouco de comida, e é a função da esposa fazer esse serviço, né? Dar essa doação. Então, ele chamou ela, e aí, quando ela veio, ela perguntou, o que o senhor deseja? E ele disse, eu quero o seu grampo de cabelo. Ela achou estranho aquilo, o marido também achou estranho, mas falou, tudo bem, é um simples grampo de cabelo, né? Então tá, e deu para ele. Ele pegou aqueles grampos e furou os 2 olhos dele. Naquele momento ele ficou cego, os dois ali assustados fizeram ali os primeiros socorros, né, dele, e enfim, enfaixaram, né, os olhos dele, e assim ele começou a peregrinação dele em direção a Vrindavana, né, continuou. Então, esse passatempo, ele demonstra claramente como a luxúria, ela entra através dos olhos. Então, Bivamangala Thakur, entendendo isso, ele bloqueou automaticamente, ele fechou essas 2 portas, né, que eram os seus olhos para o mundo. Logo em seguida veio um menino, se aproximou dele e disse, Baba, você é cego, para onde você está indo eu posso te ajudar, eu posso te ajudar a chegar no seu destino. Ele falou, estou indo para Vrindavana, é muito longe. E o menino falou, mas eu também estou indo para Vrindavana. Ele falou, que bom, então eu posso te levar. Então, eles caminharam por alguns minutos, e aí o menino disse, muito bem, chegamos em Vrindavana. Bivamangala Thakur desconfiou, falou, não, mas Vrindavana está muito longe, a gente não pode ter chegado em Vrindavana. Ele falou, não, é verdade, a gente já chegou em Vrindavana. Ouça, né, o canto dos pássaros, sinta a brisa do rio Yamuna, né, ouça o cantar dos santos nomes, né, e ele realmente, né, se viu em Vrindavana. Então,
aquele menino era o próprio Krishna, né, que deu essa misericórdia para ele, e ele permaneceu em Vrindavana por alguns anos, fazendo o seu bhajana, se tornou um grande poeta, escreveu várias canções, inclusive um livro muito famoso, que é o Krishna Karnamrita, que o próprio Chaitanya Mahaprabhu trouxe do sul da Índia, né, e publicou esse livro, né, e então ele acaba recebendo misericórdia de Radha e Krishna, e tem o darshan deles, dos dois. Então o Radharani dá novamente a visão para ele, ele consegue ver os dois, e aí depois que ele tem o darshan de Radha e Krishna, ele pede para que Krishna devolvesse a cegueira dele, né? Porque ele disse que após ter visto aquela forma tão encantadora dos dois, ele não queria ver mais nada material e queria simplesmente meditar naquela forma, tá? Então esse é um passatempo que revela como a luxúria entra através dos olhos. O outro passatempo também, que é de Ajamil, descrito também no canto 6 do Srimad Bhagavatam. Ajamil também um brahmana de nascimento, de família muito religiosa, era um jovem ainda, muito dedicado, muito religioso, respeitador, honesto, de excelente caráter. Um belo dia o pai dele pediu que ele fosse na floresta, né, fazer qualquer coisa. E no meio do caminho, ele viu um casal. Ele viu um casal tendo relação íntima, né? Era uma prostituta e um homem qualquer. Quando ele viu, né, aquele casal tendo relação, automaticamente a luxúria entrou pelos olhos dele, e ele começou a manifestar esses sentimentos e ficou atraído por aquela prostituta. Depois acabou se casando com essa prostituta, teve 10 filhos com ela, abandonou todas as suas práticas religiosas, bramínicas, e se tornou, na verdade, um marginal, né? Roubava, matava, enfim, fazia tudo de errado, se intoxicava, né? Tinha todo tipo de relação ilícita, etc. Então, depois, obviamente, o passatempo todo se estende, quando ele é liberado, aí vem os Vishnudutas, os Yamadutas, disputam a alma dele, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui, para não estender demais. Mas o fato é que, novamente, um exemplo que nós temos nas escrituras de que a luxúria entrou pelos olhos. Tá? Então, os nossos olhos, eles são como câmeras. Eles ficam registrando coisas ao longo do nosso dia. Tá? E aquelas imagens que despertam, né, a nossa luxúria, elas são captadas, elas são registradas e são armazenadas na memória do nosso cérebro. Né? Então, quanto mais nós captarmos essas imagens, né, de luxúria, mais essa luxúria vai se manifestar no nosso coração. Tá? Então, dito isso, né, vamos agora então tentar entender um pouco sobre a natureza da luxúria, um pouco sobre, né, tudo que envolve esse sentimento. Tá? Então, por que nós temos luxúria? Né? Basicamente, a luxúria significa um desejo de trazer prazer físico, né? Uma autossatisfação física sensorial. Tá? Aqui, no caso, também inclui o corpo sutil, inclui a mente. Tá? A mente, a inteligência, o falso ego, junto com o corpo grosseiro, com os nossos 5 sentidos. Então, a luxúria ela é essa tentativa de trazer o quê? Satisfação para o corpo físico, de trazer felicidade. Tá? Por que isso acontece? Porque a natureza da alma, ela é Satchitananda. A natureza da alma, que é o que nós somos de fato, já é manifestar essa bem-aventurança, já é ter por natureza o desejo de buscar por essa bem-aventurança. Tá? No entanto, quando nós nos identificamos com o corpo material, né, que não é o nosso verdadeiro eu, nós projetamos essa natureza da alma no corpo material. Tá? Então, nós estamos iludidos, né, pela ideia de que nós somos esse corpo, e automaticamente todas as tendências que a alma traz consigo, né, vão ser impostas no corpo. Então, o desejo de manifestar essa satisfação corpórea, né, se confunde
com o desejo de satisfazer a alma, que é o nosso eu verdadeiro. Então, é natural que haja essa deturpação, né, desse sentimento natural, né, de buscar por bem-aventurança, só que agora pervertida, né, distorcida pela ideia, né, pela concepção, né, de identificar o eu com o corpo. Tá? Então, esses impulsos, né, que nos levam a buscar felicidade pelos meios físicos, ele é então chamado de kama. Tá? Kama faz parte das 4 metas, das 4 purusharthas: Dharma, Artha, Kama e Moksha, certo? Então, porém, nós não podemos aqui nesse caso dizer que Kama seja luxúria. Tá? Por quê? Porque se é uma das metas da vida, como é que pode ser luxúria? Tá? Então agora existe um outro aspecto de Kama, né, que é o desejo natural e original pela felicidade. Né? Aí sim, isso chama-se Kama. Tá? Então não é apenas luxúria, tá? Mas é o fato da nossa natureza intrínseca de querer sempre buscar por alegria e felicidade, né, que nos alguns desejos. Tá? Então, existem alguns desejos que estão no Dharma e outros que não. Tá? Então, a tradição nos diz que você não deve tentar satisfazer, né, os seus desejos quando eles obstruem a manifestação do Dharma. Tá? Dharma significa as leis que Deus, né, estabeleceu para o desenvolvimento humano, isso chama-se Dharma. Né? Então, Kama deve estar subordinada a Dharma, e não o contrário. Tá? Então, quando o Kama é buscado dentro dos limites das escrituras, então ela é uma parte legítima e até sagrada da vida. Mas quando ela viola os limites do Dharma, ela se torna o quê? Pecado. Tá? Então, luxúria é um pecado, mas Kama não necessariamente seja um pecado. Tá? No dicionário, luxúria é definida como uma emoção ou desejo intenso que pode assumir muitas formas. Luxúria por sexo, por riqueza, por poder, ou até mesmo por comida, distinta da necessidade, né, de comer para sobreviver. A luxúria é uma força psicológica que cria um desejo intenso por um objeto ou experiência para satisfazer essa emoção e causa uma cadeia interminável de dependência. Tá? Então, aqui claramente nós vemos que luxúria, né, não é necessariamente, perdão, que Kama não é necessariamente luxúria, tá? Mas luxúria é uma distorção de Kama, tá? É uma distorção de Kama. A palavra Kama vem da raiz sânscrita kamu, que significa desejo, simplesmente desejo. Então, assim, no sentido, né, mais básico, Kama significa desejo. Tanto que as vacas, que são chamadas de Kamadhenu, são aquelas que satisfazem todos os desejos. Né? São as vacas que, quando você ordenha elas, elas manifestam qualquer desejo que você queira. Então, aqui não significa que elas sejam as vacas da luxúria. Aqui, então, Kama tem um sentido de desejo apenas. Tá? Um outro exemplo que nós temos no próprio Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 19, 149, que diz: Krishna Bhakta Nishkama Ataeva Shanta Bhukti Mukti Siddhikami Sakali Ashanta. Aqueles que buscam resultados frutíferos por suas atividades piedosas, aqueles que desejam a salvação e desejam a identidade com o Supremo, no caso dos Mayavadis, né? E aqueles que desejam perfeições materiais do poder místico são todos inquietos, né? Porque querem algo para si mesmos. Mas o devoto é completamente pacífico, porque não tem exigências para si mesmo e está sempre pronto para servir ao desejo do Senhor.
Então, o verso diz, Krishna Bhakta Nishkama. Na Bhagavad Gita é explicado sobre Nishkama, Nishkama Karma Yoga. Nishkama significa sem desejos egoístas. Então aqui a palavra kama está se referindo aqui desejos egoístas, pessoais, desejo de satisfação, né, do seu próprio sentido, seja inclusive em nome da própria espiritualidade. Desejo por poderes místicos, desejo por liberação, né, desejo por salvação, tudo isso aqui está sendo considerado como desejos egoístas, como kama. Tá? E o que significa estar em paz? Estar em paz significa justamente ter os nossos sentidos controlados, os nossos sentidos sublimados. Ou seja, já não produz mais kama, eles já não produzem mais desejos de serem autossatisfeitos. Então, no Srimad Bhagavatam, tem no canto 11, capítulo 23, verso 42, é dito que nem os semideuses, nem outros seres humanos, nem os planetas, nem o karma, nem o tempo, nem a própria natureza são a verdadeira causa da felicidade ou angústia de alguém. Pelo contrário, é apenas a mente que percebe a felicidade e a angústia, e assim cria a experiência de alguém. Então, não adianta você querer culpar seu karma, o tempo, outras pessoas, semideuses, planetas, né, pela sua felicidade ou pela sua angústia. Tá? Por quê? Porque felicidade e angústia são uma experiência que você mesmo tem, né, da sua própria vida. Então, se a sua mente está conectada com os seus sentidos, então há o quê? Há a inquietação, a angústia e, consequentemente, a luxúria. Tá? Agora, quando a mente está conectada com o serviço de Krishna, quando a mente ela está se auto-sacrificando, né, está se ocupando, né, em Bhakti, né, automaticamente haverá o quê? Paz. Tá? Então, a paz é quando você já não tem mais kama, quando você é nishkama, tá? Quando você se torna nishkama. Por isso, esse verso da Bhagavad Gita diz, Bhagavad Gita não, do Chaitanya Charitamrita, né? Krishna Bhakta Nishkama Attaiva Shanta. Apenas os devotos de Krishna são shanta. Shanta significa o quê? Pacíficos. Por quê? Porque eles são nishkama. Eles não têm desejos pessoais egoístas. Tudo que eles têm é o desejo de satisfazer a Krishna. Enquanto que outros, né, que desejam bhukti, gratificação dos sentidos, mukti, liberação, siddhi, poderes místicos, kami, ou seja, gratificação dos sentidos, né, também, são todos ashanta. São todos o quê? Inquietos, todos são agitados, todos são angustiados, tá? Não vão encontrar paz. Tá bom? Então, não adianta culpar ninguém, a questão toda é como você está vendo a sua vida, como você está ocupando a sua mente, os seus sentidos durante a sua vida. É isso que vai te trazer paz ou não, tá? Então, na Bhagavad Gita, Krishna, ele repetidamente diz para Arjuna, no caso, diz para todos nós, que nós devemos ocupar a nossa mente nele, né, ou com ele, ocupar a nossa mente com o serviço dele. Então, ele diz, dê sua mente para mim, man mana bhava. Ele diz, mayeva manna adhastva mai buddhim niveshaya. Renda sua mente e seu intelecto a mim. Ele diz para Arjuna, fixe a sua mente e lute. Prashantatma vigat tabir brahmachari bratestita manashamyama matchito yukta asita matparaha. Com uma mente pacífica, livre do medo, observando o celibato e controlando a mente, o yogi deve sentar-se em meditação com pensamentos fixos em mim, fazendo de mim o objetivo supremo. Então, Krishna diz como que você vai conseguir meditar. Livre de medo, né, observando o celibato, controlando a sua mente, né, aí sim você consegue, e com os pensamentos fixos em mim, né, aí sim você consegue alcançar a paz, você consegue
alcançar o destino supremo. Tem uma canção famosa que chama-se Krishna Deva Bhavantam Vande, de Rupa Goswami, que diz: Mana manasa madhukaram arpaya nijapada pankajama karande. Se, por favor, coloque a abelha da minha mente no mel dos seus pés de lótus. É uma oração para Krishna. Né? Krishna Deva Bhavantam Vande. Ó Krishna, a minha mente é como uma abelha, agitada. Então, por favor, faça com que ela se atraia pelo mel dos seus pés de lótus, e não pelo mel de qualquer outra coisa material. No Srimad Bhagavatam tem um verso que diz: Akama sarvo kamo vamoksha kama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Uma pessoa que tem inteligência mais ampla, seja ela repleta de todos os desejos materiais, ou sem nenhum desejo material, ou desejando a liberação, deve de todas as formas adorar o todo, adorar o Supremo, a personalidade de Deus. Então, esse é um verso importante. Nesse verso, está sendo dito que, seja você alguém que não tem desejos materiais, seja você alguém que tem muitos desejos materiais, tá? Você só tem um dever: praticar Bhakti. Então, é mais um esclarecimento sobre o fato das pessoas muitas vezes acharem que, para praticar Bhakti, elas precisam primeiro eliminar os desejos materiais. Né? Na verdade, não é assim que funciona. Primeiro, nós desenvolvemos Bhakti, primeiro o Bhakti se manifesta no nosso coração, e depois é que os desejos materiais conseguem deixar o nosso coração. Tá? Esse é o caminho. Aí no Srimad Bhagavatam também 1.2.10 diz: Kamasa nindriya pritir labodhi veta yavata divyasya tattva jigyasa nartoyas chiha karma vi. Os desejos da vida nunca devem ser direcionados para a satisfação dos sentidos. Deve-se desejar apenas uma vida saudável ou autopreservação, visto que o ser humano tem como objetivo a investigação sobre a verdade absoluta. Nada mais deve ser o objetivo do trabalho de alguém. Então, o verso diz: Kamasa nindriya priti. Você não deve, tá? O sentido da vida não é lutar ou trabalhar para gratificar os seus sentidos, mas sim Jivasya tattva jigyasa. O sentido da vida humana é buscar pela verdade absoluta, é investigar o que é essa verdade absoluta, investigar sobre Deus. Tá? Então, quando kama, a palavra kama é usada em todos esses textos, ela refere-se ao prazer e o desfrute dentro de uma estrutura da orientação escritural. Né? Ou seja, dessa forma, né, ela não prejudica, né, a nossa saúde, a economia, o seu progresso espiritual. Tá? Então, você tem o kama que é prejudicial e o kama que é favorável. Né? Por exemplo, você constituir família, né? Você desfrutar da sua família, você desfrutar da sua casa, isso não é pecado, isso não está errado. Né? Você desfrutar, por exemplo, da companhia dos devotos, né? Você sentir prazer com isso, e você desejar isso, né? Isso não é um pecado. Né? No entanto, é kama, é desejo. Tá? Então, existem desejos, né, que são favoráveis para a vida espiritual, enquanto outros que não são favoráveis para a vida espiritual. Então, você pode ter desejo por ficar rico, por exemplo, né? Porque com isso você pode desfrutar mais dos seus sentidos, aí no caso a luxúria, ou você pode querer ficar rico para poder servir, né, cada vez mais os Vaishnavas. Então, automaticamente, esse kama é um kama que está o quê? Subordinado ao Dharma. Enquanto que o outro é um kama que não está subordinado ao Dharma. Tá? Então, se o kama se torna viciante, ele se transforma em luxúria. Né? Então, ao invés de você satisfazer aquele desejo, né, e seguir em frente, você se torna dependente dele. Tá? A luxúria, ela tem um sintoma,
ela nunca se satisfaz. Ela apenas aumenta cada vez mais o desejo, né, por mais gratificação dos sentidos. Tá? Então, no Srimad Bhagavatam, o rei Ayati, no 9, 19, 14, ele diz: assim como adicionar ghee ao fogo não diminui o fogo, mas sim o aumenta mais e mais, o esforço para deter os desejos luxuriosos através do desfrute contínuo, tentando satisfazê-los, jamais pode ser bem sucedido. Na verdade, é preciso cessar voluntariamente os desejos materiais. Tá? Então, Gurudeva também sempre dava esse exemplo. Ele disse: se você quer apagar o fogo, você tem que parar de fornecer o que alimenta esse fogo. Então, você deve se ocupar em bhakti e cortar a relação com tudo que alimenta a sua luxúria. Então, gradualmente, pelo poder de bhakti, os desejos materiais desaparecerão. Tá? Então, agora aqui é a solução. Qual que é a solução, né, para a luxúria? Não é você achando que você vai satisfazer aquele desejo que ele não volta mais. Ao contrário, a luxúria vai só aumentar. Né? Tem gente que pensa, não, eu vou fazer só uma vez, porque daí eu já vou matar a minha vontade. Você não vai matar a sua vontade. Você vai alimentar a sua vontade para ela retornar cada vez mais forte. Então, as escrituras dizem, os mestres dizem claramente, você precisa cortar de maneira abrupta, né, e racional a relação com tudo que aumenta a sua luxúria. E aí, gradualmente, pelo poder de Bhakti, né, aquele fogo vai completamente ser extinguido e não vai mais gerar novos, novos fogos. Ou seja, você pode jogar lenha ali em cima, porque já está totalmente apagado, ele não vai, né, acender mais. Tá? Então, qual que é a solução? Não é tentar controlar a luxúria, é simplesmente cortar tudo que alimenta essa luxúria e, ao mesmo tempo, se ocupar em bhakti. Né? Sublimar os seus sentidos para que eles possam ser utilizados para aquilo que eles foram feitos, que é servir a Krishna. Então, por exemplo, essa é a diferença básica entre um grihasta e um grihamed. Vocês sabem a diferença de um grihasta para um grihamed? Grihasta são os chefes de família que seguem o Dharma, que tem uma união baseada no Dharma. O Grihamed é aquele casal que não segue o Dharma e segue apenas o quê? A satisfação da própria luxúria. Tá? Os dois podem ter filhos, os dois podem ter relação íntima, né? Só que um está satisfazendo esse desejo, né, físico para a satisfação, em última análise, de Krishna. Ou seja, só tem relação para a procriação, e a procriação tem como um fim trazer uma alma a este mundo para educá-la no caminho de Bhakti. Tá? Então, percebam que há uma linha tênue. Né? Então, os grihastas, né, os chefes de família, eles têm kama, eles têm desejo. Só que eles estão subordinando esse desejo deles ao Dharma. Né? Eu me lembro que eu expliquei uma vez que o objetivo da vida não é ser feliz. O objetivo da vida é cumprir com o Dharma. E quem deu esse exemplo para nós foi o Sr. Rama. Né? O Sr. Ramachandra, que nós celebramos há poucos dias o seu aparecimento, ele é justamente essa encarnação divina que dá, que corta na própria carne, né, e dá o exemplo de que o Dharma está acima da própria felicidade, né, quando ele é obrigado a enviar Sita para o exílio, devido a uma desconfiança de alguns habitantes de Ayodhya de que ela estaria impura, né, de que ela pudesse ter tido algum tipo de contato com Ravana quando ela estava sequestrada, né? Mesmo sabendo que ela não estava impura, Rama enviou ela para o exílio. Por quê? Porque o Dharma é superior ao próprio desejo de felicidade pessoal. Tá? Então, o Grihasta é aquele que vai tentar satisfazer os seus desejos, tentar colocar kama em função do Dharma.
enquanto que o Griha Média é aquele que vai simplesmente fazer o que ele bem entender para gratificar os seus sentidos de acordo com a luxúria. Tá? Então, a definição dada no próprio Chaitanya Charitamrita sobre Kama, né, é Atmendriya Pritivancha Tare Bole Kam, Krishnendriya Pritivancha Bole Premanam. Então, quando você tenta satisfazer aos seus próprios sentidos, isso é luxúria. Quando você tenta satisfazer aos sentidos de Krishna, isso é prema. Isso é devoção. Isso é bhakti. Então, é por isso que as gopis, elas são tão exaltadas. Por quê? Porque o único esforço delas é para satisfazer os sentidos de Krishna. Portanto, o Chaitanya Mahaprabhu, ele nos recomenda seguir o quê? Os passos das gopis. Ramya Katidu Upasana Brajavadu Vargena Jakalupita. Nós devemos seguir os passos das gopis de Vrindavana, porque elas não tinham nenhum outro objetivo a não ser dar prazer para Krishna. E elas abandonaram, inclusive, o próprio Dharma para cumprir com esse propósito. Então é interessante que Ramachandra, ele estabelece o Dharma acima de tudo, mas Krishna vem e diz, abandone todos os Dharmas, Sarvadharmam Parityaja, e apenas renda-se a mim. Aqui já é um outro conceito, já um passo além, um passo mais adiante na definição de Bhakti, que é, eu posso inclusive abandonar o Dharma se for para a felicidade de Krishna. Tá? Então, para quem está num nível mais iniciante, exemplo de Ramachandra. Para quem está num nível mais avançado, exemplo das gopis, de Krishna. Tá? Então, na Bhagavad Gita, Krishna ele faz uma declaração bastante ousada. Tá? Ele diz o seguinte, Dharma virudho bhuteshu kamosmi. Eu sou o Kama que não é contra o Dharma. Olha que interessante. Eu sou o Kama que não é contra o Dharma. Na Bhagavad Gita, Krishna, ele diz que ele é várias coisas, né? Ele é a letra A do alfabeto, né? Ele é, enfim, ele começa a dizer, né, o que ele é entre as montanhas, né? Entre os rios, entre os animais, o que ele é. Né? E ele diz que eu sou o Kama, que não é contra o Dharma. Então, você satisfazer desejos materiais pautados pelo Dharma, né, não é pecado. Então, relação sexual em si não é pecado. Desde que ela seja pautada pelo Dharma, ela não é pecado. Agora, quando ela deixa de ser pautada pelo Dharma, aí ela se torna pecado. Tá? Então, Krishna se identifica com o Kama, mas apenas quando esse Kama está alinhado com o Dharma. Tá? Porém, um dos nomes de Krishna é Kamadeva. Kamadeva significa o quê? O Cupido. É o Senhor, é o Deus dos desejos, certo? Só que a função de Kamadeva é o quê? É gerar luxúria. É tirar as pessoas do Dharma, né, e levá-las para a luxúria. Mas por que Krishna é chamado de Kamadeva? Porque ele é o Kamadeva transcendental. Ele é o Senhor de todos os desejos. Porque sem desejo você não consegue viver. Né? E é necessário que as pessoas se multipliquem, que as almas, né, venham a esse mundo. Então, é necessário que nós tenhamos desejo. Mais para frente aqui na aula, eu vou falar um pouco sobre essa questão. Eu vou abordar um pouco essa dicotomia entre ter ou não ter desejos, né, se isso é ruim ou não para Bhakti. Tá? Mas, basicamente, o próprio Krishna se intitula Kamadeva, né, enquanto que nós temos o Kamadeva material. Então, existe uma linha muito tênue, né, entre o que é luxúria, o que é amor, né, o que é satisfação dos nossos sentidos, o que é satisfação de Krishna. Então, por exemplo, se um casal tem uma relação, né, íntima,
né? E obviamente que eles sentem prazer. Não tem como você gerar filhos sem sentir prazer um pelo outro, impossível, né? É uma gratificação de sentido pessoal? É. Porém, se a intenção deles é ter um filho, né, para multiplicar a humanidade, para transmitir, né, a palavra do Dharma, então, isso não é pecado, isso também não é luxúria mais. Interessante esse ponto. Isso também não é luxúria e também não é pecado. Mas o mesmo ato, com uma intenção um pouco diferente, automaticamente já se transforma em luxúria e em pecado. Tá? Então, é por isso que os devotos eles não entram em paranoias. Os devotos eles não são fanáticos, eles não entram em questões, né, enfim, de problematização, né, da questão sexual e de outros comportamentos também humanos, porque nós sabemos que tudo isso pode ser sublimado, né, se for oferecido para o serviço de Krishna. Tá? Então, voltando aqui ao ponto, Krishna é conhecido como Kamadeva, mas ele também é conhecido como Aptakama. Aptakama significa aquele que consegue satisfazer a todos os seus desejos. Aptakama. Então, a gente pode dizer que Krishna tem luxúria? Porque ele é Aptakama, porque ele tem desejos? Não, ele não tem luxúria, certo? Mas você pode argumentar, mas ele não está querendo satisfazer os próprios sentidos dele? Porque ele é o grande desfrutador, né? Nesse aspecto, a gente pode dizer, ele tem uma luxúria transcendental. Porque ele é Deus, obviamente. Então, ele está na posição de ser o desfrutador. Então, ele pode ter essa luxúria transcendental. Então, ele pode ser chamado de Kamadeva. Mas nós, enquanto devotos, não. As gopis não têm nenhum desejo para gratificar os seus próprios sentidos. Tudo que elas fazem é para o prazer de Krishna. Tá? E um outro ponto importante também é que durante o nosso sadhana, nós cantamos um mantra chamado Kama Gayatri. É o Gayatri de Kama. É o Gayatri do desejo. Então, mais uma vez, acho que cortou aqui. Vocês estão... Tá. Cortou sim, Gurudeva, quando precisa explicar ainda, o senhor só falou do Kama Gayatri e cortou. Então, nós cantamos o Kama Gayatri durante o nosso sadhana, certo? Então, o Kama Gayatri, ele não pode ser, obviamente, esse Kama não pode se referir à luxúria. Esse Kama aqui está se referindo a quê? A prema. Mas que tipo de prema? A luxúria transcendental que as gopis sentem por Krishna. Ou da relação de luxúria transcendental que existe entre Krishna e as gopis. Tá? Então, o Kama Gayatri ele é composto pelo Kama Bija. Kama Bija é a semente, né, de Kama, que é clean. Tá? Então, quando Krishna ele toca a sua flauta, ele está manifestando, na verdade, o som de Kama. Tá? O som de Kama, esse Kama Bija, né, esse clean, ele na verdade ele é personificado através do som da flauta de Krishna. É por isso que ele toca a sua flauta e ele entra, né, naquela vibração e ele vai até cada uma das gopis e ele se revela através do som que entra no ouvido delas, vai até o coração delas e ele dá o darshan dele no coração delas e aí elas então sentem aquela atração, né, e correm para se encontrar com ele. Tá? E aí, obviamente que tudo isso, né, é um processo espiritual. Tá? Então, quando você tem uma plataforma espiritual, né, tudo é perfeito. Né? Tudo gira em torno, né, de
uma verdade, de uma satisfação, né, de Deus, né? Agora, quando você transfere para a nossa realidade material, automaticamente você entra, então, numa contradição de querer satisfazer aos seus sentidos. Tá? Então, automaticamente, quando Krishna toca a flauta, ele manifesta, né, esse som de kama, né, e aí, então, ele se transforma em Manohara. Manohara significa aquele que rouba a mente, né, das pessoas. Ele rouba a mente, né, das gopis, e aí elas, então, se tornam o quê? Completamente apegadas e atraídas por ele. Tá? Muito bem. Infelizmente, muitos estudiosos acabam interpretando mal os passatempos de Krishna justamente em função dessa linha muito tênue, né, entre o que nós vivemos aqui entre homens e mulheres e o que Krishna vive com as gopis. Tá? Porém, nós precisamos fazer uma análise através das próprias escrituras, o que as escrituras dizem sobre essa relação, né, entre Krishna e as gopis. Então, no Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 8, 215, é dito, Sahaja Gopira Prema Nahe Prakrita Kama Krida Sametara Nahi Kama Nama. Deve-se notar que a característica natural das gopis é amar o Senhor Supremo. O seu desejo luxurioso não deve ser comparado à luxúria material. No entanto, porque o desejo delas às vezes parece assemelhar-se à luxúria material, o seu amor transcendental por Krishna é por vezes descrito como luxúria. Tá? Então a gente vai encontrar na literatura, né, a descrição da relação de Radha e Krishna como sendo luxúria transcendental. Tá? Infelizmente, com a nossa mente material, nós não conseguimos ter a compreensão real do que é essa relação entre eles. Né? Como que pode ser e não luxúria ao mesmo tempo? Né? É uma tinta beda-beda, é uma inconcebível diferença e semelhanças simultâneas. É muito difícil, a gente precisa ter realização para isso, realização espiritual. Tá? Mas nesse meio tempo, a gente procura não ter o quê? Julgamentos, não ter preconceitos. A gente procura automaticamente entender pela ótica, né, filosófica da coisa. Por quê? Se fosse de fato luxúria, nós não teríamos os grandes celibatários, os grandes mestres, né, querendo seguir as gopis, querendo ter como inspiração as gopis. Narada, Vyasa, Bhishma, né, todos os nossos mestres são todos celibatários. Então, se os passatempos de Radha e Krishna despertassem luxúria, eles jamais conseguiriam se manter celibatários, correto? Agora, existem pessoas que aumentam a sua luxúria através dos passatempos de Radha e Krishna. Quando tentam imitar, quando tentam justificar a sua própria luxúria baseada nos passatempos de Radha e Krishna, como se isso fosse normal. Por quê? Porque falta o lado filosófico, falta o estudo filosófico sobre os passatempos. Tá? Então, por isso que os nossos mestres, eles tendem a colocar uma certa barreira psicológica para que os devotos neófitos não pulem direto, né, nesses passatempos íntimos entre Radha e Krishna, porque falta ainda para eles essa base e essa proteção filosófica e também de sadhana, né, de ter um tempo de prática para que você possa conseguir separar as duas coisas. Porque o seu olhar luxurioso está sendo apenas o quê? Instigado, né, por um ato que é espiritual, mas que você está interpretando como sendo material. Tá? Então, por quê? Como que tudo isso acontece? Nós sabemos que o mundo material, ele é o quê? Um reflexo pervertido do mundo espiritual. Então, o que lá existe, aqui existe de forma invertida. Tá? Então, lá, a relação física entre Radha e Krishna, né, é algo que simplesmente
pertence ao reino do amor puro. Mas quando essa realidade entra aqui no mundo material, né, e se espelha, né, em homem e mulher, relação, né, material, se torna o que? Luxúria. E a luxúria, ela é degradante. A luxúria, ela degrada a natureza humana. Tá? Ela não eleva a natureza humana. Ela não eleva. Então, quando a gente tiver a capacidade de entender que o desfrute, né, sensorial só cabe a Krishna, a gente abandona, né, a ideia de que nós somos os desfrutadores, aí sim você consegue vencer a sua luxúria. Por isso que o Srimad Bhagavatam diz, quanto mais você ouvir os passatempos de Radha e Krishna, Krishna com as gopis, isso vai ajudar a curar a sua luxúria. Porque você vai entender que isso cabe a eles e não a você. Isso caberá a você na sua forma espiritual quando você avançar espiritualmente, quando você alcançar a perfeição no seu corpo de gopi. Mas agora, nesse corpo material, não te cabe ser o desfrutador. Por quê? Isso vai te degradar, isso vai te afastar, né, cada vez mais de Deus, afastar cada vez mais de Krishna. Tá? Muito bem. Agora a gente vai ler uma história, um passatempo de que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele menciona que é a origem da luxúria. Né? A origem da luxúria. Então, ele escreveu um artigo que ele diz que, no qual ele conta, né, a história de Vatsasura. Tá? Vatsasura significa o demônio bezerro. Tá? O demônio bezerro. Como que é esse passatempo? Krishna estava pastoreando os bezerros, né, junto com seus amigos na floresta. De repente, esse demônio, ele se disfarça de bezerro e entra no meio do rebanho. Ninguém percebe, nenhum amigo de Krishna percebe que havia um bezerro ali, um demônio disfarçado de bezerro. Mas Krishna percebe. E Krishna, ele disfarça, né, e ele comenta, né, com Baladeva, olha Baladeva, veja como esse bezerro é tão lindo. E eles vão se aproximando dele como se estivessem ali, né, fingindo não saber que é um demônio. E Krishna, então, indica, né, a Baladeva, né, que ali tinha um demônio. Então, rapidamente, Baladeva pega nas pernas, né, desse demônio, desse bezerro, gira ele, lança ele contra uma árvore e mata, né, o demônio Vatsasura. Então, qual que é o ensinamento por trás disso? É muito interessante. Então, o Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele diz o seguinte: a palavra Vatsa tem dois significados. Uma é bezerro, mas a outra também é meninice. Não sei como fala, infância, né? Childhood. Tá? Ou seja, Vatsa também significa um menino jovenzinho, né? Tipo um pré-adolescente na sua puberdade. Tá? É importante esse ponto, ele está na sua puberdade. Chama-se Vatsa. Então, o anarta da luxúria, ele se manifesta no coração durante a puberdade. Né? Porque durante a infância, não há luxúria. A criança não tem essa necessidade, né, dessa luxúria física, sexual, principalmente. Né? Só que basta entrar na puberdade que esse anarta se manifesta no coração. Porém, ninguém consegue perceber, né? Ninguém consegue identificar que essa luxúria entrou, ou no caso, que o demônio está ali disfarçado, né? E ninguém consegue também, obviamente, matar esse demônio. Então, é pela misericórdia de Krishna que Baladeva mata o demônio. Baladeva representa o quê? O Guru. Certo? Então, é o Guru que vai, na verdade, né, pegar esse demônio, né, da luxúria e vai dar um fim nele. Tá? Mas antes, o discípulo precisa se abrigar em Krishna. O discípulo precisa ter a determinação de
praticar Bhakti. Se ele conseguir fazer isso, aí o Guru consegue remover essa luxúria do coração dele, tá? Consegue remover esse anarta, tá? Os demônios que Baladeva mata são os anartas que o Guru remove, enquanto que os demônios que Krishna mata são os anartas que Krishna remove. Então, no caso, a luxúria, né, quem remove é o Guru, mas pela misericórdia de Krishna. É Krishna quem vai indicar para o Guru, olha, vai e, né, dá fim na luxúria daquele devoto. Né? Por quê? Porque o devoto já deu provas de que ele está tentando se ocupar cada vez mais, né, na satisfação de Krishna e não na sua própria satisfação. Tá? Então, o devoto neófito, né, ele é extremamente suscetível, obviamente, à luxúria. Né? Por quê? Aqui, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele compara o seguinte, ele diz que quando você começa a sua prática de Bhakti, independente da sua idade, você já pode ser um adulto, um velho, na sua prática de Bhakti, você está começando a sua infância espiritual. Então, durante a sua infância espiritual, parece tudo fácil, tudo tranquilo, mas basta passar mais um tempo, quando você entra na sua puberdade espiritual, a luxúria vem com tudo no seu coração. Ela vem com tudo. E ela tenta te derrubar dessa prática. Ela tenta te tirar dessa prática. E o que você precisa fazer? Você precisa se abrigar cada vez mais em Krishna. Ele dá até o exemplo que é como se fossem os seus primeiros 15 anos, né, de prática espiritual. Até esse momento, a luxúria vai estar o tempo inteiro tentando te derrubar. Né? Depois que você amadurece, se você se mantiver firme, né, pela misericórdia do Guru, você consegue superar essa luxúria. Tá? Então é um processo extremamente científico, é um processo que pode ser demonstrado, apresentado, ele se repete, ele é um padrão, né? E isso nos dá a segurança de que, se eu cumprir com os requisitos, eu conseguirei, então, conquistar, finalmente, né, essa luxúria. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui um pouco. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, ele disse que a luxúria material nunca deve ser atribuída a Krishna, que é pleno de conhecimento transcendental. Satchitananda. A luxúria material não pode ser usada no serviço do Senhor, pois é aplicável a materialistas e não a Krishna. Apenas prema, ou amor a Deus, é aplicável para a satisfação de Krishna. Prema é o serviço completo prestado ao Senhor. Tá? Então, aqui percebam que ele está dizendo, ele está fazendo ele está trazendo uma definição de Bhakti pura, tá? De Bhakti pura. Quando eu disse lá no começo que satisfazer alguns dos seus desejos também pode ser oferecido para Krishna, isso não é Bhakti pura, tá? Isso é Karma Mishra Bhakti. Não é Nishkama Bhakti. Nishkama Bhakti é Bhakti pura. Anyabhilashita Shunyam. Sem nenhum outro desejo de satisfazer a Krishna. Isso é Bhakti pura. Então aqui Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele diz, né, que apenas, né, aquilo que é amor puro pode ser aplicado para a satisfação de Krishna, porque nós buscamos isso. Tá? Então, são etapas de evolução, né, da nossa devoção. Houve um momento em que no começo nós praticávamos Karma Mishra Bhakti, mas depois a gente vai evoluindo. Tá? Então, da mesma forma, a luxúria das gopis, na verdade, constitui o amor a Deus mais elevado. Porque as gopis nunca agem para sua própria satisfação pessoal. Elas ficam simplesmente satisfeitas por ocupar, na verdade, outras gopis no próprio serviço do Senhor. Então, Radharani, ela não pensa que Krishna é uma propriedade dela, ao contrário. Ela ocupa outras gopis no serviço a Krishna. Coisa que nesse mundo material, né, em função da luxúria, é raríssimo, né, raríssimo você encontrar alguém que vai dividir o seu parceiro. Até existe, mas não é algo comum. Tá? Não é algo comum. Então,
Claro que nem dá para você comparar uma coisa com a outra, tá? Mas só para a gente ter essa noção, tá? Então, as gopis, elas derivam mais prazer transcendental, né, a ocuparem indiretamente outras gopis no serviço de Krishna do que se elas se ocuparem a si mesmas no serviço a Krishna. Então, essa é a diferença entre luxúria material e amor a Deus. Tá? A luxúria aplica-se ao mundo material e o amor a Deus aplica-se apenas a Krishna. Bhagavad Gita 3.37. Kama esha krodha esha rajoguna samudbhava mahasano mahapapma vidyenam iha vairinam. A Suprema Personalidade de Deus disse: é apenas a luxúria, Arjuna, nascida do contato com o modo material da paixão, Rajaguna, e transformada mais tarde em ira, é que é o inimigo pecaminoso e devorador deste mundo. Aqui Krishna faz uma correlação entre luxúria e ira. Quando a luxúria não é satisfeita, ela produz ira. Então, uma pessoa irada é uma pessoa que não está conseguindo satisfazer a sua luxúria. Tá? Isso é um fato comum que a gente reconhece no mundo material, né? A gente reconhece isso, né? Então, a luxúria, ela só traz problemas. Agora, as pessoas conseguiriam, por si só, eliminarem essa luxúria? Não conseguiriam, tá? É preciso que você se ocupe no serviço a Deus, tá? E esse conceito existe também no próprio cristianismo, né? A ideia de que as freiras se casaram com Jesus, né? A ideia de você também abdicar, né? Você praticar o celibato, né? Para, né, a satisfação de Deus, né? Para você ter uma comunhão exclusiva apenas com Deus, para você não se deixar ser objeto de desfrute de outras pessoas, né? Então, tudo isso também existe, né? Mas o cristianismo, ele não conseguiu dar conta de outras sutilezas, né? De outras sutilezas que o Vaishnavismo vem e preenche, tá? Então, a questão, como eu expliquei também, de todo o sexo não ser necessariamente pecado e uma série de outras coisas. A própria relação que Krishna tem com as gopis, eles não têm ideia do que isso significa, né? Porque para eles só há o aspecto masculino mesmo, né, de Deus. Então, o subproduto da luxúria é a ira, que é representada por Rudra. Rudra, ele preside sobre o nosso Ahankara. Então, Rudra é uma manifestação de Shiva, né, que nasce da ira do terceiro olho do senhor Brahma. Quando Brahma ficou irado, automaticamente ele produz do seu terceiro olho, né, essa forma de Rudra. E Rudra, e essa ira de Brahma surgiu por conta de uma luxúria não satisfeita. Tá? E é justamente Rudra que vai presidir sobre o nosso Ahankara, sobre o nosso falso ego. Tá? Então, ele também Brahma é automaticamente a encarnação de Rajaguna, né? E Shiva de Tamaguna. Então você tem aí uma dobradinha, né? Paixão e ignorância, né, atuando com luxúria e ira para nos escravizar. Tá? Então, este kama, esse desejo, não pode ser aniquilado de forma alguma, né? E há muitos filósofos que dizem que se alguém abandona os seus desejos, ele se torna novamente liberado. Mas não é de todo possível abandonar o desejo, pois o desejo é um sintoma da entidade viva. Se não houvesse desejo, a entidade viva seria uma pedra morta. Tá? Narottam Das Thakur, ele aconselha que nós devemos voltar a cultivar os desejos, mas desejos benignos, né, de servir a Deus. Então, o próprio desejo, ele se purifica da luxúria natural que todo desejo tem. Todo desejo é um produto do próprio Ahankara nosso, do nosso falso ego, de buscar pela nossa autossatisfação. Tá? Então, quando você consegue purificar esses desejos, né, você então se torna liberado, né, da contaminação material.
né? Mas muitas pessoas pensam, vou controlar a minha luxúria e me desapegar da gratificação dos sentidos. Você não vai conseguir fazer isso, a menos que você se ocupe do serviço àquele que é o mestre dos sentidos, que é Adokshaja. Krishna, perdão, Adokshaja não, Rishikesh. Krishna Rishikesh, aquele que é o mestre dos sentidos. Se você se ocupa no serviço dele, aí os seus sentidos, então, se acalmam, se pacificam. Na verdade, eles assumem a natureza verdadeira que é para a qual eles foram designados. Então, diferente dos budistas que tentam eliminar todo tipo de desejo, né, e chegar numa tábula rasa, né, no vazio, porque em última análise, sem desejo há vazio, né, o desejo é a motivação principal. Krishna tem desejos, né? Nós, Vaishnavas, não queremos aniquilar os nossos desejos, mas simplesmente ressignificá-los. Tá? Isso é muito importante da gente entender. Tá? Então, não se trata de negar o mundo material, de negar os sentidos, mas de encaixá-los, né, na moldura de Bhakti. Tá? Existe também no Mahabharata uma seção chamada de Kama Gita, onde o próprio Kamadeva fala sobre o seu poder. Tá? Ele diz que ele não pode ser morto por ninguém através de qualquer meio que seja. Ele diz ainda com muita audácia, se alguém deseja me matar, né, e eles usam qualquer instrumento ou meio para me matar, ou seja, para acabar com a sua luxúria, eu entrarei nesse mesmo meio e destruirei aquela pessoa, ao invés dela me destruir. Olha que audácia que Kamadeva tem. Kamadeva diz, mesmo que você tente me destruir, ou seja, acabar com a sua luxúria por qualquer meio que seja, né, que não seja Bhakti, claro, né, que sejam meios individualistas, eu vou usar aquele meio, inclusive, para acabar com você. E isso é algo que, inclusive, né, pode atentar contra os próprios devotos. Porque se a sua prática espiritual não está desmotivada de algum tipo de satisfação pessoal, como desejo por fama, adoração, uma série de coisas que pode estar misturada com a sua Bhakti, você também pode estar sujeito a receber uma visita, né, ou a revanche de Kamadeva através do seu próprio sadhana. Eu vou dar um exemplo. Um brahmachari de açafrão super fixo, decide que ele precisa agora, né, acabar com a luxúria dele. E para acabar com a luxúria dele, ele precisa cantar 64 voltas de japa todos os dias, porque quanto mais você canta, quanto mais sadhana você faz, automaticamente você consegue controlar os seus sentidos, você consegue subjugar os seus impulsos. E aí, esse brahmachari começa a cantar, né, 64 voltas por dia. Daqui a pouco começa a se espalhar a notícia de que ele canta 64 voltas por dia, que ele é muito fixo, muito determinado, né? Essa notícia chega nos ouvidos de uma bela jovem devota, aspirante, né? E ela fica muito admirada, fala, nossa, eu também quero cantar 64 voltas, eu vou pedir auxílio para esse brahmachari, né? Eu quero que ele me conte o segredo, né? Como ele faz para conseguir cantar 64 voltas todos os dias. E aí então essa bela devota, inocente, chega até, não que ela tenha mais intenções, tá? Mas ela chega até, ela também está com boas intenções, né? Só que um não sabe o que vai acontecer quando os dois se aproximarem, né? A química que vai acontecer ali, ninguém sabe. Então ela, com muita humildade, ela diz, Hare Krishna Prabhu, eu ouvi dizer que você canta 64 voltas. Eu gostaria muito, né, de saber se você poderia me instruir, me ajudar, né, a como também cantar 64 voltas por dia. E ele diz, claro, com certeza, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar, porque isso é muito importante. E esse é o fim da história, né? Acabou o brahmacharya, acabou tudo, a luxúria falou mais alto, né? Então, se a gente não tomar cuidado,
Kamadeva usa o próprio meio que a gente está tentando combater a luxúria, que no caso era o cantar dos santos nomes. Ele usou isso como isca para derrotar aquele brahmachari. Tá? Então, isso, claro, isso levanta várias reflexões. Várias reflexões. Uma delas o brahmachari, ele não tinha ideia do que havia no coração dele. Né? Muitas vezes, quando a gente está começando, como eu expliquei, né, a gente está na infância devocional, a gente não sabe que vai aparecer no nosso coração ainda, né, muita luxúria. E aí você começa, você vai, você, né, se dedica, se entrega à prática, achando que vai ficar tudo perfeito, vai só melhorar daqui em diante, né? Você vai só avançar daqui em diante, né? Quando de repente, né, alguém vai e puxa o seu tapete, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E principalmente a questão da fama, tá? O pior anarta que nós temos não é a luxúria, é o desejo de fama. Se esse brahmachari tivesse ficado quieto, tivesse feito a prática dele quieto, sem espalhar, sem contar para ninguém, né, sem querer que isso se tornasse alguma coisa, né, a seu favor, no sentido do seu ego, talvez ele tivesse chances de conseguir, né, ser bem-sucedido. Porém, não é essa estratégia que os nossos mestres utilizam, né, para os jovens, né, ou para os devotos neófitos iniciantes. Não é deixar o devoto sentar e cantar 64 voltas, né, achando que isso vai acabar com os seus desejos materiais. Não, por quê? Porque se você canta Nama a parada, com desejos materiais, o Nama vai satisfazer aquele desejo material. Você só se vê livre, né, dos desejos materiais através da misericórdia de Nama Prabhu, né, dos santos nomes, né, quando você já recebeu misericórdia dos Vaishnavas, quando você já tem o seu coração purificado através do quê? Do Seva. Através do Seva. Então, quando a gente vai para o ashram, a gente não é orientado a se sentar e cantar 64 voltas já para todos os dias e não fazer mais nada e só cantar. Não é isso. A gente é orientado a servir os Vaishnavas. Nós temos vários exemplos, né, de brahmacharis que chegam no ashram e são questionados, né, o que você veio fazer aqui? Ele diz, eu vim cantar, porque aqui que é lugar para a gente poder cantar. As escrituras sagradas dizem que cantar é o que há de mais elevado, tudo se alcança através do cantar dos santos nomes, mas ele não sabe dos poréns, ele não entende em que contexto isso deve ser praticado, né? E aí, Gurudeva vira e diz, não, se você quiser cantar, você volta para casa. Aqui você veio para servir. Aqui você veio para servir os Vaishnavas, para limpar o seu coração, para purificar o seu coração, servir as deidades, servir os Vaishnavas, tirar essa ideia de ser um desfrutador e se tornar um servo. Aí depois de muito serviço, quando os Vaishnavas ficarem satisfeitos, quando Krishna ficar satisfeito com a sua, inclusive, capacidade de renunciar ao seu próprio sadhana para o serviço, tá? Que isso é algo muito importante também. Quando você for capaz de renunciar ao seu próprio cantar dos santos nomes pelo serviço, aí sim você entendeu o que é serviço. E aí, por essa misericórdia que você vai receber deles, é que você vai conseguir cantar depois os santos nomes puros. Tá? Então, cuidado com as armadilhas. O Bhakti está cheio de armadilhas. Tá? Existe, por exemplo, um anarta no nosso coração chamado Tarangarangini. Tarangarangini é o anarta que leva você a desfrutar dos benefícios produzidos por Bhakti. Bhakti produz vários benefícios. Vários. Né? Bhakti produz muita opulência material, inclusive. Pessoas vão te dar doação, você vai conseguir construir um templo grande, você vai receber presentes, você vai receber prestígio, você vai receber elogios, você vai ter vários seguidores. E aí você começa a pensar que tudo isso é para você. Krishna está dando isso para você desfrutar.
e você começa a desfrutar de Bhakti. Resultado, cai. E nós temos vários exemplos disso. Vários exemplos. Então, existem várias armadilhas nesse caminho de Bhakti, e a única maneira que a gente tem de passar ileso é se abrigando em Guru e Vaishnavas, seguindo o protocolo estabelecido por eles, não ficar inventando e imaginando um monte de coisa da sua cabeça só porque você viu, porque você leu, né? Se render a eles e servir, fazer muito seva. Fazer muito seva. Eu me lembro, logo no comecinho, quando eu cheguei também super empolgado. Eu já cantava também 64 voltas de japa antes de me tornar monge. Para mim, aquilo ali era o ápice. Eu estava, né, assim, voando baixo. Né? Cheguei no ashram, tentei manter essa rotina, quando eu sou uma vez interpelado por um brahmachari e disse: aqui você não precisa cantar muito, aqui o mais importante é fazer seva. E aí eu questionei ele, falei, mas como assim? Né? E aí ele explicou. Né? Então, a gente tem que se adequar. Se naquele momento eu tivesse duvidado, discordado, né, e tivesse continuado com a minha falsa concepção de neófito, como todo mundo tem, é normal que tenha, né, talvez hoje eu não estivesse aqui. Né? Então, se renda, faça tudo sobre a orientação de Guru e Vaishnavas, né? Entenda o processo na prática. Né? Tem um outro exemplo que eu vou dar que é bem interessante, que aconteceu no ashram de Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Tinha um brahmachari que era muito sério, muito dedicado, né? Praticamente não conversava com ninguém, fechado, só fazia sadhana, seva, tudo mais. E aí, uma vez, Srila Maharaj veio para ele e disse: olha, eu acho melhor que você vá bater papo furado com os brahmacharis, rir um pouco, contar piada. Porque os brahmacharis contam piadas, os Vaishnavas contam piada. A gente está sempre descontraindo. Não tem nenhum problema em relação a isso. Né? Vai interagir, vai relaxar um pouco. Né? Você não é de ferro, você não vai conseguir se manter nessa postura, nesse sadhana. Isso, na verdade, vai acabar te tirando aqui do nosso ashram, naturalmente. Não que ninguém vai te expulsar, mas esse seu isolamento, essa sua falta de entrosamento e de saber relaxar também, isso vai acabar se tornando uma própria barreira para o seu próprio sadhana. E aí esse brahmachari contestou o Maharaj e disse: mas como, Maharaj? Você está me orientando para manter conversas mundanas? Mahaprabhu foi contra isso. Mahaprabhu disse: Gramya katana shunibe, Gramya vartana korribe. Amani manarahana Krishna nama sadhalabe, brajerada Krishna seva manasa koribe. Ele disse: abandone todos os tipos de conversas mundanas, de hábitos mundanos. Né? Apenas abandone vestimentas opulentas, abandone alimentos opulentos, apenas se absorva em servir a Radha Krishna mentalmente em Vrindavana. E aí Maharaj disse: você vai entender as minhas palavras no futuro, você vai conseguir realizar aquilo que eu estou te passando agora. Ele não teve fé no Maharaj, ele não seguiu o que o Maharaj disse. Resultado, passa um certo tempo, ele saiu do templo e foi se casar. Tá? Então, às vezes, a instrução não é aquela ideal ainda, porque o seu nível requer uma outra instrução, uma outra forma de você lidar, que pode aparentemente ser contrária até à instrução oficial. Mas é preciso ter fé nas palavras dos Vaishnavas e ver o resultado. Ele se tornou um sannyasi, um guru bem-sucedido. Significa que se ele está dizendo para eu seguir esse caminho, é para eu um dia chegar a ser como ele. Ele não quer o meu mal. Então, muito cuidado. Não deixar a tua mente falar. A mente vai gritar, ela vai querer impor, ela vai querer contestar, ela vai querer discordar, ela vai querer seguir a ideia dela. Não deixa ela falar. Volta e se abriga nas instruções de Guru e Vaishnavas, não dos Shastras.
mas de Guru e Vaishnavas, porque Guru e Vaishnavas são quem podem ajustar as instruções do Shastra ao seu nível, coisa que você não consegue fazer. Tá bom? Vamos dar sequência aqui para a gente poder já encerrar. Então, voltando aqui à ideia, tentar derrotar Kamadeva numa luta de braços, num mano a mano, esquece. Ou você pede ajuda para o seu irmão mais velho, que é mais forte do que ele, né? Ou para o seu pai, né? Ou para algum amigo, não vai conseguir derrotar ele. E a gente pode, sim, pedir ajuda para quem? Para Gurudeva e para Krishna, que com certeza derrotam Kamadeva fácil, né? Principalmente Krishna, que é o Kamadeva original, né? O Kamadeva, o Cupido, ele é apenas o quê? Um reflexo pervertido do Cupido original, que é Krishna. Desse Cupido que nós queremos, na verdade, que acerte essa flecha de prema no nosso coração. Quando a gente canta o Kama Gayatri, quando vocês tiverem o Kama Gayatri, vocês vão entender. O Kama Gayatri fala das flechas de flor, né, lançadas pelo Cupido. No caso, esse Cupido é Kamadeva, é Krishna. Tá? No coração das entidades vivas. Então, nós queremos ser, de fato, atacados por esse Cupido transcendental. Para que a gente possa ser o quê? Dominado pelo amor, né, pelo prema. Certo? Muito bem. Então, vamos dar sequência aqui. Então, voltando à ideia que Srila Prabhupada apresentou, né, de que é justamente nessa infância espiritual que a gente vai, nessa adolescência, nessa pré-adolescência, nessa puberdade espiritual, que a gente vai ser atacado, né, por essa luxúria. E não adianta você querer, por exemplo, separar meninos e meninas, né? Criar um ashram só para menino, um ashram só para menina, e eles não terão contatos, né, um com o outro e automaticamente não terão luxúria. Não é assim que vai funcionar. Isso também não vai conseguir dar resultado. Por quê? Porque não está numa decisão humana a capacidade de você eliminar a luxúria. Não está. Na Bhagavad Gita, Krishna diz: Vishaya vinivartante nirahasya dehina rasa varjam rasopyasya param drishtva nivartate. Embora a alma, 2,59, embora a alma corporificada possa ser restringida do prazer dos sentidos, o gosto pelos objetos dos sentidos permanece. Mas, cessando tais engajamentos, ao experimentar um gosto superior, ele se fixa na consciência, ou seja, a alma se fixa na consciência. Ou seja, a alma, enquanto ela não tiver acesso a um gosto superior, ela vai achar que os sentidos materiais é o que há de mais saboroso. Certo? Então, quando a gente oferece para essa alma, né, para essa consciência, para esse falso ego, Bhakti, a gente está oferecendo algo muito mais saboroso do que qualquer outra coisa que ela já experimentou nesse mundo material. Aí sim ela consegue voltar e se fixar na sua própria consciência enquanto alma. Tá? Sobre esse verso, Srila Prabhupada, Swami Prabhupada, ele comenta dizendo: a menos que alguém esteja situado transcendentalmente, não é possível cessar o prazer dos sentidos. O processo de restrição do prazer dos sentidos por regras e regulamentos é algo como restringir uma pessoa doente de certos tipos de alimentos. O paciente, no entanto, nem gosta de tais restrições, ou seja, dessa nova dieta, e ao mesmo tempo também nem perde o gosto pelos alimentos proibidos. Da mesma forma, a restrição dos sentidos por algum processo, como por exemplo a Ashtanga Yoga, né, ou meditação, né, ou Karma Yoga, é recomendada para pessoas menos inteligentes, que não têm um conhecimento superior. Mas aquele que provou a beleza do Senhor Supremo Krishna no curso do seu avanço na consciência de Krishna, não tem mais gosto por coisas materiais mortas. Portanto, as restrições existem para os neófitos menos inteligentes no avanço espiritual da vida.
Mas tais restrições são boas apenas, até que se tenha realmente um gosto pela consciência de Krishna. Quando alguém está realmente consciente de Krishna, ele perde automaticamente o seu gosto por coisas materiais. Então, o nosso objetivo é nos tornarmos cada vez mais conscientes de Krishna e não ficar tentando lutar contra o mundo material. É claro que você tem que ter um mínimo de autocensura. Não é porque você desejou que você vai agora tentar satisfazer, não é isso. Mas aquilo que foge ao seu controle, à sua capacidade de controlar, só tem uma solução. É você aumentar a sua prática de Bhakti para poder conseguir aumentar essa sublimação dos sentidos. Tá? Então, a palavra brahmachari, né, ela vem de Brahma Acharati, ou seja, aquele cujo comportamento ou atividade são direcionados para realizar ou viver na consciência de Brahman, ou seja, na vida espiritual, na prática espiritual. Tá? Então, todos nós somos brahmacharis, né, de nascimento, por nascimento. Por quê? Porque é descrito que no ventre da sua mãe, né, no canto 3 do Bhagavatam, no ventre da sua mãe, né, aquele pequeno embrião, aquela criança que está ali, né, ela está consciente da sua espiritualidade, da sua alma, ela está consciente que ela vai reencarnar de novo por conta dos seus karmas, e ela ora, né, para Krishna, né, pedindo perdão por tudo que ela fez de errado, e ela promete que nessa vida ela vai fazer diferente. E nessa vida ela vai seguir o caminho da espiritualidade, ou seja, se tornar ou se manter um brahmachari. Mas, à medida em que a gente vai crescendo, né, a gente se esquece, obviamente, quando a gente nasce, essa memória ela é cortada, né? Não para todos, mas para a grande maioria das pessoas, né? E aí, então, o demônio, né, da luxúria entra no nosso coração, na nossa puberdade, e aí a gente se esquece de absolutamente tudo que a gente tinha prometido para Krishna e se envolve em vida espiritual. Então, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele diz que o asceta que está torturando o seu corpo sonha em obter domínio sobre a natureza, né, do próprio corpo pelo método de submissão dos seus sentidos. Mas nós jamais iremos conseguir submeter, né, ou superar essa força da natureza dos sentidos pelo nosso próprio esforço sozinhos. É por isso que os yogis, tá, eles não conseguem se livrar da luxúria de forma definitiva. Eles se livram de forma temporária. É o exemplo que eu sempre dou da mola. Você consegue empurrar uma mola para baixo, mas quando você cansa, você tira a sua mão, ela volta com mais força para cima. Então nós temos o exemplo de Saubhari Rishi, né? Saubhari Rishi, ele era um grande yogi que pensou, vou fazer as minhas austeridades dentro do lago, né? Porque ali eu não vou ter acesso a nenhuma forma humana, ali ninguém vai me perturbar, não vou, né, ser atraído por nada, né? Vou ficar dentro do rio Yamuna, fazendo austeridades. Para tentar o quê? Controlar os sentidos. O que Kamadeva diz? Usarei os seus meios para te derrotar. Resultado, dentro do rio, Saubhari Rishi um dia abre os olhos, no meio da sua meditação, né? E ele vê um casal de peixes copulando. Automaticamente, ao ver um casal de peixes, que dizia de ser humano, haver um casal de peixes, automaticamente aquela luxúria foi o quê? Fisgada no coração dele, né? E o que estava lá dentro automaticamente se manifestou. Resultado, ele desejou se casar. Se casou com 360 ou 60 rainhas, não lembro exatamente, princesas, né? Criou um corpo jovem, bonito, né, com todo o seu poder, usou todo o seu poder místico que ele tinha acumulado para criar vários corpos, né, um corpo para cada rainha, para se reunir com cada rainha, com cada princesa. Criou palácios, opulências de materiais. Tudo foi em vão,
Por quê? Não se abrigou em Krishna, não praticou Bhakti. Tá? Então, toda essa percepção, né, que toda essa concepção yógica, né, não tem absolutamente nada sobre prema. Nada sobre prema. Tem apenas a ideia de que eu vou controlar os meus sentidos, eu vou comer apenas uma vez por dia, eu vou ser um celibatário, vou dormir no chão, né? Não vou usar cobertor no inverno, não vou usar ventilador no verão, né? Mas tudo isso não tem absolutamente nada a ver com Krishna Prema. E se você não acredita, né, nesse processo, você vai ter que experimentar por si só. Mas você pode aprender com o passado. Né? Por que ainda há muitos yogis tentando, né, seguir esse caminho, mesmo com tantos exemplos? Né? Por quê? Porque falta uma orientação espiritual. Tá? Mas, ops, caiu aqui. Voltou? Voltou, né? Tá. Que é justamente, sim, né, com o fato de que no caminho de Bhakti nós não temos a intenção de eliminar os desejos. Tá? Por quê? Quando você elimina qualquer desejo, você entra num vazio espiritual muito grande. Num vazio existencial muito grande também. É o famoso neti-neti, né, dos Mayavadis. Né? Brahman não é isso, Brahman não é aquilo, Brahman não é isso, não é aquilo, e no fim das contas não sobra absolutamente nada, e Brahman é nada praticamente. Nirvishesha, Nirakara, Nirguna. Tá? Então, Srila Rupa Goswami, ele dá um aviso muito importante, né, àqueles que estão tentando esfregar o seu coração com uma lixa, aqueles que estão tentando aparar as arestas do coração, né, com uma lixa, né, dizendo o seguinte: para uma pessoa que entrou em Bhakti, o cultivo excessivo da renúncia deve ser rejeitado, porque endurece o coração. Aqui, perceba, ele diz excessivo. Tá? Deve existir algum tipo de renúncia, óbvio. Seguir os 4 princípios, fazer ekadashi, isso é um tipo de renúncia. Para nós é básico. Agora, o excesso da renúncia deixa o coração que é duro. E ele diz, se não houver nenhum coração restante, se você destruir todo esse coração, a sua capacidade de sentir, né, de ter emoções, não haverá recipiente restante para você saborear Bhakti Rasa. Bhakti Rasa. Depois eu vou ter que dar uma aula sobre isso, que é o que é rasa, tá? O que é Bhakti Rasa. Uma aula super interessante, pode ser a próxima da sequência. Sem ter um coração mínimo que seja presente, né, que cultiva alguns desejos, que cultiva algum tipo de relacionamento com o que quer que seja, você não terá capacidade de desfrutar de Bhakti Rasa, ou seja, do suco transcendental e doce de Bhakti. Você não terá nem recipiente, nem capacidade de saborear isso. Então, ele diz, o aviso é dado não a quem está excessivamente apegado à natureza material. Não. O aviso é dado a quem está excessivamente desapegado da natureza material. Então percebam, o caminho de Bhakti pode ser facilmente trilhado por aquele que é extremamente apegado materialmente. Porque ele vai conseguir sublimar aquilo, ele vai conseguir manter desejos favoráveis e não favoráveis, ele vai conseguir ressignificar o desejar, o sentir, né, o amar. Mas aquele que anulou tudo do seu coração, aquele que chegou nessa tábula rasa do coração, né, desse tal nirvana, né, essa pessoa não conseguirá entrar em Bhakti. Não conseguirá entrar em Bhakti. Será impossível, né, para essa pessoa experimentar o que é Bhakti Rasa. Rasa significa também suco, tá? Essência, elixir, tá? Então,
essas pessoas apenas olham para o mundo material para cuspir nele. É aquela pessoa que acha que o mundo material é inútil, que o corpo humano é inútil, tudo deve ser completamente desprezado. Né? Então, para essa pessoa, o caminho de Bhakti está completamente fechado. Tá? Rupa Goswami diz que essas pessoas são como camelos que comem espinhos, né? Os espinhos fazem sangrar a língua dele, ele sente o gosto de sangue, acha que é o sabor do espinho, né? E continua comendo mais espinho. Né? Então, esses são os yogis, esses são os budistas, tá? São aqueles que não sabem que cactus não tem suco, espinho seco não tem suco, não tem sabor, né? E ele está, na verdade, sentindo, na verdade, o prazer do seu próprio sangue, ou seja, a satisfação que essas pessoas têm é, na verdade, com o próprio sofrimento delas. Tá? Isso é um tema muito profundo. Quem tiver interessado pode buscar os estudos do livro Muito Além do Nirvana. Né? Eu tenho também lá no meu canal aula sobre Shankaracharya e os dois Budas. Dá para você se aprofundar mais nessa questão mais psicológica, né? desse processo. Então, o Rupa Goswami diz mais uma vez, esta madhurya, ou seja, esta doçura de Bhakti, ela não é adequada para ser saboreada por aqueles que estão muito desapegados do mundo material. Então ele diz, queridos devotos, não sejam tão desapegados deste mundo. Não seja como aqueles que ficam felizes em cuspir no mundo material, ou seja, em desprezar o mundo material, em desprezar o corpo humano. Então, até o sentir luxúria tem, de certa forma, né, o seu papel no compreender o que é a luxúria divina. É isso que é a conclusão final do que o Rupa Goswami está querendo dizer. Tá? Então, antes de você tentar acabar com a sua luxúria, coisa que você já não vai conseguir, mas mesmo que você tente, antes que você tente tentar acabar com a sua luxúria, você deve tentar, na verdade, desenvolver a sua devoção por Krishna, desenvolver a luxúria transcendental de servir aos sentidos de Krishna. Tá? Então, é só dessa forma que nós conseguiremos ter êxito, né, nesse caminho devocional. Tá bom? Então, aqui eu encerro essa aula de hoje sobre Kama e os seus diferentes sentidos, né, definições, aplicações. Espero que todos tenham podido compreender. E, enfim, qualquer dúvida vocês podem colocar, tá bom? Hare Krishna.